Vamos então iniciar os nossos estudos desta noite. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele este momento que Ele proporciona para nós nesta noite, de podermos conhecer um pouco mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos que nos trouxe. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento gratificante. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele que coordena todos os nossos encontros com a sua equipe maravilhosa, né? Doutor Gonzalez, doutor Paulo, doutor Sampaio Bittencourt, doutor Deolindo, enfim, todos estão sempre junto de nós, nos auxiliando para que a gente vença as nossas dificuldades e supere todas as nossas enfermidades, né? Muito bem, que o caminho desta equipe maravilhosa seja cada vez mais de luz e de carinho com todos nós. Muito bom. Nossa lição de hoje é a número 67 do Fonte Viva. E ela tem o título de Modo de Sentir. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, 23, diz o seguinte: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Muito bem. Modo de sentir, que é o título nosso, né? E Emmanuel nos traz a seguinte explicação sobre essa frase de Paulo. Há muitos séculos, o homem raciocina obedientemente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima
progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Muito bom. Na verdade, eu entendo que Emmanuel está nos puxando a orelha, né? Porque o que eu traduzi aqui nesta lição de hoje é que as coisas materiais andam muito bem e progridem e evoluem. Não é verdade? Mas nós progredimos espiritualmente o quanto? Quanto que nós evoluímos? A nossa evolução espiritual é lenta, muito lenta, né? Então, esta frase de Paulo nos diz tudo. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Como nós sentimos a religião? Nós temos a fé necessária? Nós temos a nossa perseverança? Então, o que nós precisamos, né? Sentir e praticar os ensinamentos divinos. É importante que se estabeleça hábitos e atitudes, né? Primeiro, viver valores espirituais. Orar regularmente. Estudar as Escrituras, os ensinamentos, o Evangelho. Né? Praticar, olha lá, praticar a gratidão. Confiar, que nada mais é que a nossa fé pelos planos divinos, né? Então, participar em comunidades, interagir mais onde nós estamos inseridos, na família, no grupo de amigos, no trabalho. Nós temos que procurar um caminho para a gente participar, né? Expandir o conhecimento, colocar para fora aquilo que nós estamos absorvendo de ensinamentos, né? E um dos pontos importantes de tudo isso, né, no renovação, na renovação de espírito, exercer o amor ao próximo, não é? Então, orar e meditar regularmente para a nossa fé ser fortalecida, para que nós sejamos fortalecidos e que a gente se conecte com Deus, para que, baseando nessas orientações, né, nós estejamos mais perto dele. A meditação, meditar,
junto com Jesus, junto com Deus, com foco, com um relaxamento profundo para a nossa conexão e que nos traz este momento de meditação, de relaxamento, nos traz uma paz interior muito grande. Nós temos provado disso em nossas entregas que fazemos na mão de Jesus, né? Leitura de estudos, leitura e estudos de textos sagrados, né? O que nós fazemos sempre. Só que nós precisamos estender isso um pouquinho mais, né? Adquirir conhecimento, ter sabedoria, conhecer o nosso Evangelho melhor. E tudo isso nos torna fortes, nos torna corajosos, né? E a nossa fé começa a se solidificar, né? Nós temos que aprender que em tempos difíceis, a exercer a gratidão, reconhecendo, valorizando, né, as bênçãos divinas que nos trazem, porque nós sabemos, falamos isso sempre, né? As dificuldades são momentos de provações que nós temos que passar para aprender, para não repetir erros, né? Então, as dificuldades, nós temos que agradecer a Jesus também. Lembrar que nós precisamos ficar fortes e firmes, porque através dessas bênçãos divinas, nas nossas meditações e nossas orações, nos ajuda a ficar mais conectados com Ele, trazendo a paz que nós procuramos e a satisfação de estar sendo útil, levando amor ao próximo, né? Estar sempre com pessoas na comunidade ou na família com o mesmo ideal, com o mesmo tipo de modo de pensar, o mesmo modo de agir, a mesma crença, a mesma fé, né? Para que possa interagir-se um com os outros, agregando conhecimento, não é verdade? Então, nós precisamos dar o apoio emocional e espiritual, né, para que sejam incentivados esses nossos irmãos na nossa meio, na nossa comunidade, a adquirir mais fé, estarem fortalecidos, né? Ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo são através de necessidades espirituais, financeiras, ou até, ou até emocional, né? Essa ajuda nós podemos oferecer ao próximo. E é um meio da prática do amor. É um exemplo que Jesus nos deixou, né? E aí, essa nossa perseverança e vigilância diante as dificuldades, como disse, e provações, focar no caminho do bem, no caminho da caridade aos nossos irmãos, para que a gente possa assimilar mais ensinamentos divinos, né? Nunca esqueçamos no exercício da gratidão de agradecer principalmente pela vida e refletir sobre os ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. Através de nossas reflexões, nos ensinamentos que ele nos deixou, nós estamos adquirindo conhecimento e evoluindo. E nos fortalecendo
para estar mais próximos dele, né? Outro ponto importantíssimo que nós temos que reparar: perdoar. Nós sabemos que perdoar não é fácil, né? Para nós é uma coisa muito difícil, né? Perdoar uma mágoa, tirar isso do nosso coração. Mas aquele que exerce o perdão, seguindo o exemplo de Jesus, que é a fonte inesgotável do perdão, Jesus é uma fonte inesgotável de exemplo do perdão, né? Até na cruz ele nos perdoou, não é verdade? Então, demonstra, quando você está perdoando com o mesmo ênfase que Jesus fez, você está demonstrando uma coragem e maiores atos possíveis de amor. Um dos maiores atos de amor que nós podemos exercer é o nosso engrandecimento, que está neste ato, praticando a mensagem que Jesus nos deixou. Mensagem que ele nos disse em uma palavra: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como vos amei. E melhor ensinamento que este, né? Que é melhor renovação para nós, né? Vamos nos renovar espiritualmente, né? Com o modo de sentir melhor a espiritualidade que está à nossa porta, querendo entrar, né? Vamos caminhar na nossa renovação. Bora lá, né? Muito bom. Está aí, então, a nossa lição de hoje, para a gente bater o nosso papo. Temos bastante espaço para que a gente troque ideias. Vamos lá. Podem falar, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Da lição de hoje eu entendi que ela fala, não sei se eu estou errada, tá? Mas é que nós temos que mudar nossas atitudes, o nosso modo de viver, de sentir, de tratar as pessoas, o nosso próximo, o nosso irmão. E assim a gente vai estar no caminho certo, né? No caminho da nossa evolução. Então, como a gente ama, como a gente trata o nosso próximo, como a gente trata nós mesmos, com o nosso corpo físico aqui, né, o nosso material, que nós temos que cuidar também da gente. Então, eu acho que o modo de sentir é um sentir conosco mesmo, né, como nós vamos nos cuidar e como nós vamos cuidar do nosso próximo. Então, eu acho que só assim a gente vai estar no caminho certo para a evolução. E essa lição de hoje também me fez lembrar de uma canção que ela fala assim, o que é preciso para ser feliz, né? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, e que ao chegar ao fim do dia, dormiria muito mais feliz. Então, se a gente conseguir fazer o que Jesus nos ensinou, né? Fazendo tudo o que ele nos ensinou, a gente vai poder descansar feliz, né, vai poder pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que está no caminho certo para a nossa evolução, na nossa caminhada. Então, foi isso que eu consegui aprender da lição de hoje. Não sei se eu estou certa, mas é isso aí. Tá certinho, é isso mesmo. É a grande mensagem que Emmanuel nos traz, né? Através das explicações. Até enquanto você falava, eu fui atrás de uma frase que está na nossa lição, que diz assim, ó: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Então tá aí, está resumido tudo isso que nós estamos falando,
nessa frase que Emmanuel colocou no nosso estudo, na nossa lição, né? E então a lição é maravilhosa de hoje, né? É um chamamento de atenção, é como eu disse no início, né? Nós, às vezes, tratamos a vida com muita displicência, sem tomar certos cuidados, né? Então ele chama a atenção nossa para isso, para que a gente, porque ele coloca já logo no começo da nossa lição, que nós, na ciência, quer ver, ó? Na ciência e na indústria, nós estamos evoluidíssimos. Evoluímos muito, e muito rápido, né? A velocidade, por exemplo, que nós temos de comunicação. Até 20 anos atrás, a gente, para falar com o exterior, tinha que rezar para poder conseguir falar. Hoje, a gente pega na mão o celular e fala na hora, né? Então, isso é evolução que, materialmente, foi nos trazida. E nós, espiritualmente, não estamos evoluindo nessa velocidade também. Então, a lição nos chama essa atenção, não é verdade? Muito bem. Tá? Quem mais quer falar? Tomar, Sim. eu vou falar um pouquinho. Justamente essa frase aí que você falou, né? Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Acho que de horas em horas, de dias em dias, e momentos a momentos, a gente precisa dar uma parada e discutir fazer um DR, discutir o relacionamento. Que rumo que nós estamos tomando? Né? Nós estamos na lição número 67. O que nós tiramos disso daqui, um aprendizado nosso, que está fazendo bem para a alma, ou nós estamos vivendo dias mecanicamente? Às vezes nós não paramos para bater um papo com um homem lá, falar, será que eu estou no caminho certo? Será que é esse propósito que eu estou aqui, que o senhor me deixou? Né? O que está acontecendo comigo? Onde eu estou falhando? Não estou? A gente necessita disso, ter uma aproximação, né, para a gente pegar e bater o papo num cantinho, lá separado, né, para saber o que está acontecendo, porque o que está acontecendo aqui, a gente precisa aprender. Eu gosto de falar que a gente precisa acertar mais, né? Porque tem gente que fala, não, eu preciso errar menos. Não, a gente precisa acertar mais, senão fica o erro ali, você vai pensar que o erro é sempre estar errando. Então vamos falar em acertar mais, aí você está querendo acertar mais, né? E às vezes, aqui falou sobre escravidão de semelhantes, falou sobre crueldade, e eu fico pensando, quando a gente faz um pequeno machucado, ele demora às vezes até dias para sarar. Quando a gente machuca a alma do outro, a gente não sente, né? Daqueles são modo de sentir. Mas o outro sente isso e fica naquela agonia, fica magoada, porque às vezes ele nem mereceu aquilo que a gente falou. Né? E a gente tem que estar sempre atento para ver o que vai fazer. A gente precisa estar sempre praticando uma caridade moral com as pessoas. Né? E vou falar a outra frase lá. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida em abundante. Hoje eu estava aqui na loja, cheguei aqui, estava no meio de uma conversa aqui, um casal, até da minha idade, um pouco mais, está falando que a gente precisa consertar o mundo. Eu entrei no meio da conversa e falei, não, que acertar o mundo, mas deixa o mundo para lá. O que a gente tem que ver com o mundo? Vamos acertar dentro da nossa casa. Se a minha casa estiver certinha, a casa do vizinho estiver certinha, a outra casa estiver certinha, a outra casa estiver certinha, a outra casa estiver certinha, você só conserta a sua casa
deixa a parte do outro para o outro fazer. Eu falei, mas tem um porém, que às vezes a gente não consegue consertar. Falar um não para um filho, às vezes dói. Falar um não para um neto, às vezes dói 2 vezes. Mas é na dor que nós conseguimos fazer o acerto. Quando está tudo bem, a gente não precisa puxar a orelha de ninguém. Mas às vezes há medo do o pai magoar um filho, né? Magoar seja lá quem for da família. O que está acontecendo? Será que ele está amando a pessoa e mostrando que o amor é o caminho para a vida em abundante? Ou ele está desleixando e deixando a coisa andar e depois não tem mais a rédea para segurar? Isso que vem acontecendo em muitas famílias. Às vezes a gente não quer magoar para o acerto, mas a gente entristece nos erros que cometem a própria família. Muito bom, Gilberto. Obrigado. Quem mais quer falar? Muito bem. A gente explorou bem aí o assunto, né? Inclusive com as colocações da Ana, do Gilberto, agregou bastante aí ao nosso estudo de hoje, né? Vamos então agradecer a Jesus. Agradecer por esta orientação desta noite, por este estudo sobre o nosso momento, o nosso modo de sentir os momentos onde nós precisamos renovar esses valores, né? Vamos agradecer a Ele e pedir que Ele abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, irmãos presentes no nosso encontro, que necessitam de um carinho especial, de uma energia para que sejam fortalecidos. Que Jesus leve até esses irmãos a sua luz, o seu amor e a sua energia para que fortaleçam e sejam curados. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações e que possamos trazer para os nossos lares esta luz que tanto nos ilumina e nos fortalece, que ela nos acompanha e que, através desta equipe maravilhosa, Dr. Bezerra de Menezes, nós possamos receber estas energias e a renovação dos nossos fluidos através dessa concessão que Jesus nos faz neste momento, com todo o seu amor e seu carinho. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. E assim, Jesus, agradecendo tudo que fizeste por nós, possamos agora, neste momento, entregar os nossos corações em tuas mãos, através da nossa prece, da nossa súplica a Deus Pai, através dessa prece maravilhosa, a prece de Cáritas, que hoje será ministrada pelo Gilberto. Gilberto, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos de beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, muito bom. Muito bom. Uma boa noite a todos. Que tenham todos uma noite reconfortante, né? Refazendo todas as nossas energias, e esta espiritualidade que nos acompanha, nos traga toda a nossa cura para todas as nossas necessidades. E que Jesus nos abençoe a todos.